Olá, boa tarde. Começamos agora com Sala de Visita, que hoje recebe o vereador Tadeu Marcos, do PTB. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo. Boa tarde, Milna. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Vereador, eu recebi aqui um breve relato da sua assessoria, dizendo que o senhor nasceu na cidade Espero que eles tenham falado a verdade. de Monte Belo, em Minas Gerais, e aos 13 anos o senhor já começou no rádio. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa história para nós. A nossa história, ela se confunde muito. Na verdade, você vê, eu nasci em Muzambinho, né? Mas fui registrado em Monte Belo. Naquela época, Muzambinho era comarca de Monte Belo. Entendi. Muzambinho hoje é uma cidade que acabou se tornando mais progressista do que a cidade de Monte Belo, mas naquela época Muzambinho era comarca de Monte Belo. A gente morava na roça e naquela época a história de comadre, compadre, né? Sim. O senhor e a senhora que me acompanham na TV Câmara devem se lembrar muito bem disso. Era um vínculo muito forte. E a mamãe tinha uma querida comadre na cidade de Muzambinho, que era a dona Melinha. Até as pessoas que acompanham, muita gente de Muzambinho aqui em Campinas. Dona Melinha era dona de bazar, seu José de Carvalho, era uma família muito querida. E a mamãe, ela estava numa gravidez muito complicada e ela foi para a casa da comadre. Sim. Era uma coisa muito bacana na época, né? E eu acabei nascendo de parto normal na casa da dona Melinha, que já era madrinha de um irmão meu, de 4,5 kg. Então você imagina que dificuldade que era. Sim. Naquela época. E como Muzambinho não tinha comarca própria, eu fui registrado na cidade de Monte Belo. E aí, Mirna, a nossa história ela é muito bacana, ela é muito bonita, ela é muito bacana ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós acabamos fazendo parte de um êxodo que começou na década de 60. Nós éramos todos filhos de lavrador, uma família muito humilde. E quantos irmãos? Eu vou chegar nessa história que é uma parte interessante. Papai foi casado 2 vezes. Ele se casou a primeira vez, teve 9 filhos, e a primeira esposa dele faleceu. Sim. Entendeu? Então, ele casou com a mamãe, para você ver, e teve mais 11 filhos. Então, no total são 20 irmãos. E essa história do falecimento da primeira mulher do meu pai é uma história interessante. Eu perdi um irmão que eu nem conhecia, era o mais velho. Ele faleceu no sábado, foi sepultado no domingo. Meu pai chegou do sepultamento do meu irmão e foi descansar para acordar na segunda-feira. Na roça, levanta-se muito cedo, 3h30, 4 horas da manhã. E ele acordou para trabalhar na segunda, a esposa dele estava morta ao lado dele. Então você vê que é uma história muito trágica. Sim. E o meu irmão mais novo na época tinha 2 meses. Então naquela época acabaram ajeitando o casamento dele com a mamãe, que era bem mais jovem do que ele, 25 anos mais jovem. E com minha mãe ele teve mais 11 filhos. Né? E dessa safra toda de 20 irmãos, o caçula é o Jonas Donizete, que é radialista como eu, que é deputado federal hoje. Sim. Ele é o caçula. E aí houve naquela época uma seca muito grande em 61, 62. E perdeu-se tudo na lavoura. Em 63 a água veio. Só que a água veio demais e matou o que a seca não tinha matado. Então acabou com tudo. Pois é. Em 64 veio a Revolução. Aí acabou de atrapalhar tudo. E nós tínhamos em Campinas já uma tia, esposa de um falecido irmão do meu pai, que já morava em Campinas. E ela tinha muita influência sobre o papai. E lá ela convenceu o papai de que ele deveria deixar aquilo lá e vir para Campinas. Campinas era na época um Eldorado, uma cidade muito promissora, né? Aquela história de vamos para lá, vamos estudar essas crianças, vamos dar uma oportunidade melhor a elas. E assim foi feito. No ano de 67 nós viemos todos para Campinas. Todos de uma vez só? Não todos de uma vez só, muitos já eram casados, nós viemos em 11, os Sim. 11 solteiros. Sim. Né? E depois acabaram vindo outros irmãos também, né? E viemos para Campinas. E aí foi toda uma luta, Foi na década de 60 que Campinas recebeu essa migração tão forte. Eu costumo dizer que metade de Campinas é mineiro e a outra metade gostaria de ser. Mas Campinas tem até, por exemplo, o bairro de Cidade Jardim. O senhor que está acompanhando na TV Câmara, se mora na região, sabe. Ali a comunidade mineira é em peso. Porque o mineiro tem aquela coisa, ele vê um terreninho do lado, ele já ajeita para um compadre, para um irmão,
olha, vem para cá que tem um negócio bom. E é um povo muito unido, Sim. né? Isso aí vai facilitando. E viemos para cá com toda a dificuldade. Logo no início, na década de 70, em 72, papai faleceu. E aí nós começamos... O senhor morava lá na Cidade Jardim, nesse bairro ou Não, não? nós morávamos aqui no Jardim Leonor, Sim. que é pertinho aqui, daqui da Câmara de Vereadores, da sala onde nós estamos aqui fazendo o programa, eu consigo avistar a minha casa numa linha imaginária de 500 metros mais ou menos, que é bem ao lado aqui do prédio da nossa Câmara Municipal. E aí foi se desenhando, o Luiz Lauro se envolveu com circo, com teatro, que é o mais velho, o primeiro a começar no rádio, e nós, à deriva desse envolvimento dele, por consequência desse envolvimento, acabamos também indo para o caminho do rádio, muito jovem, muito garoto. Porque aqui está marcado 13 anos, né? O que 13 leva um anos. garoto de 13 anos a começar no rádio? Pois é, necessidade é a primeira delas, né? Mas eu acho que muito mais uma coisa que despertou em nós, que não sabemos de onde vem, que é gostar do rádio, gostar da comunicação, gostar de tudo. Todo mineiro é muito tagarela, gosta muito de prosear, né? De Sim. conversar. E eu acho que daí... Mas nesses 13 anos o senhor foi direto para trabalhar com o seu irmão Luiz Lauro ou não? Não. Coincidentemente, eu e o Luiz nunca trabalhamos juntos numa emissora. Sim. O Luiz e o Jonas já chegaram a trabalhar juntos. Mas, Só vocês três dos 11 que são radialistas. O resto é tudo normal, como diz o Falcão, né? O resto é tudo normal. Mas é uma profissão que nós amamos muito, né? Sim. Então, a minha família é uma família muito interessante, né? Tanto... A minha família espelha tudo, né? A miscigenação de profissões, de religiões, né? Sim. De E tudo. um respeitando esse espaço do outro. Não há como ser diferente, né, menina? Porque senão nós não conseguimos evoluir. Sim. E o rádio foi o propulsor de tudo, né? O rádio foi a mola mestra de tudo. Na época em que rádio o senhor começou? Eu comecei na antiga... A primeira foi nem existe mais, que é a Rádio Andorinha. Sim. Hoje eu acredito que ela seja Antena 1, se eu não me engano. A frequência que era da Andorinha, se eu não me engano, é Antena 1. Já é FM mesmo. Já né? mas eu comecei na sonoplastia. A Andorinha era do querido amigo Zé Luiz Junqueira, Sim. que hoje é dono da São Leopoldo Mandique, que é uma universidade, né, uma faculdade. E daí de uma vai para outra, você vai pulando de emissoras, né? E quando o senhor teve o seu primeiro programa? O primeiro programa foi no início dos anos 80. Sim. No início dos anos 80, né? A primeira locução foi nos anos 70, quando montou a Educadora FM, que hoje é um sucesso. Sim. Em 77 eu fui para a Educadora FM como sonoplasta e passei para locutor. A AM e a FM hoje mudaram, né? A FM naquela época, ela era mais ou menos o que é uma AM hoje. Tinha notícias. Ela tinha notícia, tinha música, muita música popular, né? Sim. E depois ela acabou se mudando. Nos um anos pouco. 80, né? Com a vinda das... Acho que a velocidade da informação, né? Sim. Com a evolução tecnológica, você tem mais acesso à informação. Certo. E aí foi se criando segmentos, né? Cada rádio voltada para um tipo de segmento. Sim. E tanto eu quanto o Jonas quanto o Luiz, sempre trabalhamos com o segmento popular. Né? Que é o ouvinte do AM. Que é o ouvinte do AM, que também é o ouvinte do FM. Né? A diferença do ouvinte do AM e do FM é a seguinte: o ouvinte de FM, ele ouve a rádio. O ouvinte de AM ouve o comunicador. Certo. Tá? Então, se eu saio da rádio B para a rádio C ou rádio D, O senhor ouvinte leva... vai comigo. Verdade. Entendeu? Por quê? Porque de repente apareceram no rádio pessoas falando igual o ouvinte fala, Sim. contando histórias com as quais ele estava habituado, falando de coisas que ele viveu, né? E nada melhor do que você falar daquilo que você viveu. E o ouvinte se sentia à vontade para participar daquele programa, Sim. para falar quando a gente falava da roça, falava do boi, falava do forno de lenha, da mamãe fazendo aquelas brevidades deliciosas de polvilho, Sim. que a gente tirava quentinho do forno, derretia na boca. Que é o que todo mundo tem saudade, né? Aí o ouvinte ele dizia: olha, eu já vivi isso aí. Quem é esses caras? Da onde eles vieram? Sim.